Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ela não disse nada. Continuou sorrindo, agindo como se estivesse tudo bem. Mas por dentro algo tinha mudado. Desde que você começou a se afastar, ela passou a sentir um vazio que não conseguia explicar nem para si mesma. Era como se o chão tivesse começado a ceder, centímetro por centímetro, e ninguém percebesse, nem mesmo você. O mais impressionante é que isso não aconteceu de uma vez. Foi no silêncio entre as mensagens, nas promessas não cumpridas, na ausência que crescia disfarçada de distração. E talvez você nem tenha notado, mas ela sim, ela sentiu. Porque a ausência de um homem não é só física. Ela corrói por dentro, aos poucos, gerando sentimentos tão intensos que mexem com ela de um jeito que você talvez nunca tenha imaginado. Ela pode estar enfrentando uma dor silenciosa que não aparece em suas palavras nem nas atitudes. Está ali, presente o tempo todo. Você se afasta, talvez sem perceber, mas esse afastamento pode estar fazendo muito mais barulho dentro dela do que você supõe. E é por isso que estou aqui, para mostrar os sinais mais claros de que o seu distanciamento está deixando marcas nela. E te adianto, entender esses sinais pode mudar tudo. Vamos direto ao ponto. O primeiro sinal: ela perde o apetite. Parece algo simples, não é? Mas é mais profundo do que parece. A ausência de um homem não mexe só com o lado emocional da mulher. Ela sente isso no corpo. Quando percebe que você está cada vez mais distante, esse vazio que fica vai se espalhando. E um dos reflexos é físico. A comida já não tem o mesmo sabor, o interesse por se alimentar diminui. E por trás dessa mudança, o que existe é um sentimento difícil de colocar em palavras. Ela pode até tentar manter a rotina, fingir que está tudo normal, se distrair com outras coisas. Mas há um vazio ali que ela sente toda vez que se senta à mesa. Você pode nem imaginar, mas esse comportamento é um pedido mudo de atenção, um alerta de que algo mudou. E talvez você tenha notado, mesmo sem entender o motivo. O segundo sinal: ela começa a buscar qualquer pista de que você ainda está por perto, que ainda se importa. E não estamos falando de uma mensagem rápida ou um emoji no meio da conversa. Ela começa a observar tudo. As suas postagens, suas curtidas, até os horários em que você aparece online. Tudo vira uma possível mensagem oculta. Ela tenta decifrar se tem algo nas entrelinhas, se ainda existe um vínculo, mesmo que sutil. Isso não é exagero. É uma forma de lidar com a insegurança que a ausência gera. Quando você some sem explicações, ela se vê tomada por dúvidas. Será que ele ainda pensa em mim? Será que foi algo que eu fiz? Essas perguntas não somem da cabeça dela com facilidade. E a necessidade de respostas a faz prestar atenção em cada detalhe. É um comportamento que nasce da tentativa de reconstruir uma sensação de segurança que se perdeu. E mesmo que ela não fale nada, mesmo que pareça distante ou indiferente, por dentro ela está buscando sinais, pequenos gestos, qualquer coisa que mostre que você não desapareceu por completo. Se você quer entender melhor como identificar atitudes assim em uma mulher que é diferente de todas que já conheceu, vale a pena conhecer o material que preparamos com dicas práticas para quem deseja enxergar além do óbvio e criar uma conexão real. Qualquer mulher que deseje mais de uma relação vai sentir a diferença. E o manual que mencionamos pode te mostrar exatamente como se tornar o tipo de homem que se destaca, alguém seguro de si, que atrai naturalmente e conquista o respeito sem precisar forçar nada. Se você sente que está pronto para mudar, é só acessar o link fixado no primeiro comentário e dar o primeiro passo hoje mesmo. Agora vamos ao próximo ponto. Terceiro sinal: ela sente que perdeu algo importante. Esse é um dos mais difíceis de encarar. Aquilo que antes era uma conexão cheia de planos, afeto e promessas começa a desaparecer, dando lugar a uma sensação constante de vazio. Ela passa a se perguntar onde tudo começou a mudar, em que momento o que existia entre vocês se perdeu. Essa falta, que no início parecia apenas incômoda, cresce e ocupa mais espaço a cada dia. Ela sente que algo essencial foi tirado dela. E o mais complicado disso tudo é a sua ausência, o seu silêncio, justamente quando ela mais precisava de presença. Não é apenas uma questão de saudade, é a dor de se ver sozinha, sem respostas, tentando entender se algo poderia ter sido feito diferente. Ela pensa, repensa, questiona a si mesma. Será que disse algo errado? Será que exigiu demais? Será que não foi suficiente? Esse buraco emocional que se forma dentro dela não é simples de preencher. Pode até sorrir, seguir com a rotina, mas lá dentro a sensação de perda é constante. Aquilo que antes era sólido e cheio de sentido, agora parece distante. Enquanto ela mergulha nessas perguntas, você se distancia ainda mais. E isso intensifica a sensação de abandono. Essa não é uma dor que passa rápido. Ela permanece.
E por mais que outros tentem se aproximar, nada substitui o que ela sente que perdeu. Quando isso acontece, ela não apenas sofre, ela muda. E essa mudança pode ser definitiva. Sua ausência nesse momento pode definir o rumo de tudo. Se há algo que ainda pode ser feito, é entender isso antes que o afastamento se torne permanente. Quarto sinal. Ela começa a se comparar com outras pessoas. Com o tempo, ela passa a olhar ao redor com um olhar diferente. Observa casais na rua, nas redes, nas conversas do dia a dia. Começa a tentar entender por que, com os outros, parece tão simples, tão leve. E por que com vocês tudo ficou tão complicado? Essa comparação não vem de um lugar de competição. É uma tentativa de encontrar respostas. Ela quer entender onde foi que tudo começou a desandar. Se é algo nela, se é culpa sua, se existia mesmo algo entre vocês ou se ela apenas enxergou o que queria ver. No meio disso tudo surgem as inseguranças. A autoconfiança que ela tinha começa a vacilar. Ela começa a se ver por um filtro que não é justo. E a ausência de você contribui diretamente para isso. O silêncio, a distância, a falta de clareza, tudo vira motivo para dúvidas. No começo, talvez ela só esteja tentando se distrair, mas aos poucos, esse comportamento vai tomando outro formato. Ela se perde nos detalhes das relações alheias e começa a duvidar se o que viveram foi real. Começa a se perguntar se tudo não passou de um engano, ou se ela esperava demais. E é aí que mora o perigo. A comparação constante não ajuda a aliviar a dor, ela amplia. E mesmo que ela não perceba de imediato, esse hábito vai enfraquecendo ainda mais a imagem que ela tem de si mesma. Não é sobre os outros, é sobre o que falta. E o que falta é você. A comparação não resolve nada. Pelo contrário, ela só aumenta a distância entre o que ela sente e o que é real. Enquanto observa a vida dos outros, o que ela está realmente tentando fazer é escapar da dor de encarar o vazio que ficou depois da sua ausência. E isso nos leva a um dos sinais mais delicados de todos. Quinto sinal. Ela começa a se sentir culpada ou responsável. Esse é o mais pesado de lidar porque não envolve apenas o que ela sente, mas o que ela acredita que causou. É uma culpa silenciosa que vai crescendo e consumindo por dentro. Ela começa a se questionar o tempo inteiro. Será que falou demais? Será que exigiu demais? Será que esperou algo que não deveria? O silêncio que você deixou no lugar das respostas vai se transformando num espelho onde ela só vê falhas. Ela tenta encontrar onde errou, rever conversas, lembra de gestos, de momentos, tudo em busca de alguma pista que explique por que você sumiu. E na ausência de qualquer explicação, ela coloca o peso inteiro sobre os próprios ombros. Esse processo de autocrítica é exaustivo, porque ela tenta resolver um problema sem ter as peças certas. Não sabe o que aconteceu, só sente. E como sente? Tenta, de forma quase desesperada, entender como alguém que parecia estar tão presente, de repente, se tornou silêncio. Ela tenta se consertar por dentro sem saber o que está quebrado. E o mais grave, na maioria das vezes, essa culpa não é dela, mas ela acredita que é, porque você não falou, não se posicionou, não disse o que estava acontecendo, e isso deixou um espaço aberto onde só couberam dúvidas. Dúvidas que viraram dor, dor que se transformou em desgaste emocional. Ela fica ali, parada, sem saber se deve insistir ou recuar, sem saber se você ainda se importa ou se já virou a página, e a cada dia que passa sem resposta, o peso que ela carrega aumenta, até que chega num ponto onde ela simplesmente não consegue mais, não dá mais para continuar tentando preencher sozinha um espaço que você deixou. O mais cruel disso tudo é que ela não precisava carregar esse fardo, bastava uma conversa honesta, um gesto claro, uma atitude mínima que mostrasse que ela não estava sozinha nessa situação. Mas o que ela teve foi silêncio. E esse silêncio é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Agora pare um pouco e pense, será que ela realmente tem alguma culpa nisso? Ou será que foi você quem se afastou? Quem se escondeu? Quem evitou lidar com algo que poderia ter sido resolvido com maturidade? Esse tipo de ausência não é invisível. Ela deixa marcas. E muitas vezes marca de forma permanente. Ela queria respostas. O que recebeu foi distância. Queria segurança. O que encontrou foi confusão. E no meio disso tudo acabou acreditando que a culpa era dela. Isso é mais comum do que se imagina. E mais doloroso do que parece. Se você está vendo esses sinais acontecerem diante dos seus olhos, é hora de fazer algo. Antes que o que ainda pode ser consertado se torne definitivo. Tudo isso que você ouviu até agora não é teoria. É realidade. São sinais silenciosos, profundos, que revelam o impacto real da sua ausência na vida de uma mulher. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que precisa mudar,
que não dá mais para continuar ignorando o que está bem diante dos seus olhos. Você tem duas escolhas agora: continuar como está e correr o risco de perder quem ainda poderia estar ao seu lado, ou tomar uma atitude consciente, madura e transformar a forma como você se relaciona. E é exatamente para isso que existe o Manual da Reconexão Emocional, um guia direto, prático e transformador, feito para homens que querem sair da inércia e entender de verdade o universo emocional feminino. Nele você vai aprender a interpretar o que ela sente, como agir de forma segura e emocionalmente presente, e principalmente, como reconquistar o espaço que perdeu com atitudes, não com palavras soltas. O link está fixado no primeiro comentário. É só clicar e começar agora mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa abrir os olhos. Se inscreva no canal A Sabedoria Oculta, ative as notificações e ajude essa mensagem a chegar ainda mais longe. Não subestime o poder de uma atitude. Clique agora, transforme seu caminho e mostre que você é capaz de fazer diferente.